Começou bem. Começar bem parece ser uma capacidade humana extraordinária. E nós ouvimos com relativa frequência as pessoas dizerem assim: começou tão bem. E quando dizem isto, normalmente quase que a gente consegue ouvir e olhar para a pessoa que está a dizer e ver à frente do começou bem os 3 pontinhos das reticências. Começou tão bem, mas aquele começou tão bem parece que vem logo a seguir com um mas. É uma colocação comum, frequente. Às vezes é um curso. Começou tão bem, no primeiro ano ele teve notas tão boas. Mas pode ser um trabalho. Começou tão bem aquilo, parecia que dava-se tão bem no trabalho, as coisas corriam tão bem. Mas começou tão bem, talvez um casamento, não é? E no início parecia que estava tudo tão bonito. E tantas outras situações da vida que nós ouvimos as pessoas tão facilmente dizerem: começou bem. Parece que nós temos facilidade em nos envolvermos com coisas novas, mas também com muita facilidade nós desistimos ou deixamos cair o ardor inicial. Será que é porque as coisas ficam enfadonhas? Perdem a graça? Será que é por falta de paciência? Será que simplesmente não temos capacidade de perseverar? Se nós sabemos que todas as coisas de valor na vida precisam de trabalho, paciência e perseverança, porque é que tantas vezes começamos bem e logo deixamos as coisas de lado? E no que diz respeito às coisas espirituais também. Às vezes começamos um ano dizendo: este ano eu vou ler a Bíblia inteira. Calhou mesmo bem, o pastor deu-nos uma maneira de fazermos a leitura anual da Bíblia. E começou tão bem, aquela primeira semana era Gênesis, eu estava tão entusiasmado, mas quando chegou o Levítico, pastor, desculpe lá, mas texto difícil. Começou tão bem. Eu agora todos os domingos vou levantar cedo e vou à reunião de oração. E o primeiro domingo eu fui, foi tão bom, fui abençoado, eu gostei de estar ali com os irmãos, e eu senti, foi bom ainda, aquele intervalo até a escola dominical, foi tão bom para a minha vida, eu senti que valeu a pena, mas depois no domingo seguinte, quando eu acordei, àquela hora mais cedo, estava a chover, estava frio lá fora, e eu virei na cama, esperei um bocadinho mais até a hora da escola dominical, e olha, depois perdi, só cheguei para o culto. Começou tão bem! Irmãos, esta história não é nova, é uma história antiga e, de certa maneira, esta é a grande história da carta que Paulo vai escrever aos Gálatas. Começaram tão bem. Nós estamos olhando para as cartas que Paulo escreveu e vimos que Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses ao longo da sua viagem missionária e ali ele responde àqueles crentes as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas. E nós não temos uma noção exata, à risca, das datas em que as cartas foram escritas, e por isso nós não podemos ter a certeza absoluta de qual é a terceira carta que Paulo escreveu. Sabemos que as 2 primeiras foram a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Uma probabilidade muito grande é que a sua terceira carta tenha sido esta, escrita aos Gálatas. Quem eram os Gálatas? Eu vou mostrar alguns mapas aos irmãos, só para os irmãos se localizarem melhor em termos de informação. Os Gálatas eram um povo que tinha migrado. O mapa mostra ali a migração. Este povo pertencia à Gália, portanto eram gauleses de origem celta, que habitavam no norte da França, aquilo que atualmente é a França. E eles migraram no 3º século antes de Cristo em direção à Ásia Menor. Esta migração deveu-se a vários fatores, entre eles às brigas naturais de outros povos que se aproximaram daquela região, e eles foram se fixar numa região mais ou menos no centro-leste daquilo que é hoje a Turquia. E nesta região, este povo, que era um povo bem diferente dos povos da terra, os povos da Ásia Menor eram normalmente mais morenos, enfim, com um aspecto mais oriental, e este povo era um povo celta. Normalmente eles eram altos, mais claros, de cabelos claros, de olhos claros. Eles foram morar naquela região e eles ali se estabeleceram, e inicialmente o grupo foi crescendo até que finalmente eles eram tantos e ocuparam aquela região, e ali passou a existir uma província, uma designada especificamente por Galácia.
e os irmãos têm a noção desta província, é aquela que está ali a roxo. Então, naquela zona, mais ou menos centro-leste daquilo que era a Ásia Menor, a grande província da Ásia Menor romana. O apóstolo Paulo nasceu na Cilícia. Os irmãos veem que é uma província vizinha à província da Galácia. Ele nasceu na cidade de Tarso, que era uma cidade muito importante, uma cidade com uma preocupação universitária muito significativa, e ali ele cresceu. E certamente Paulo, na sua infância, na sua juventude, morando ali tão perto, tinha contato com os Gálatas, com os descendentes daqueles gauleses que tinham vindo há tantos anos atrás. E ali ele criou algum tipo de ligação, alguma sensibilidade a este povo. Tanto que na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo tem o cuidado de ir exatamente a esta região. Primeira viagem missionária de Paulo, ele sai de Antioquia, na Síria, que era a sua cidade de base, a sua igreja de base, desloca-se a Chipre, e de Chipre vai então para aquela região da Galácia, e ali ele vai atuar. Estamos a falar do ano 46 ao ano 48, depois de Cristo aproximadamente. Paulo e Barnabé chegam a esta região. Tinham-se passado aproximadamente 15 anos desde a morte e ressurreição de Jesus. O cristianismo ainda é uma religião nascente. A grande maioria das testemunhas oculares do ministério e da vida de Jesus ainda estavam vivos. E Paulo então vai pregar em algumas cidades daquela região. Primeiro em Antioquia da Pisídia, ele ali prega na sinagoga, a comunidade judaica era muito grande naquela cidade, há muita gente que se converte, mas também há muita perseguição. Paulo tem que fugir. Dali ele foge para a cidade de Icônio, e parece que a história se repete. Em Icônio ele prega, primeiro na sinagoga, depois ele é expulso por apesar de um bom número de convertidos, há necessidade de fugir, e então ele vai para Listra, tudo isso dentro daquela região chamada Galácia. Em Listra a experiência é dramática, os irmãos se lembram, Paulo e Barnabé curam um coxo, o povo interpreta erradamente e pensa que eles são deuses, começam a querer adorá-los, eles têm que dizer ao povo que não faça isto, mas a coisa vira depressa, tão depressa o mesmo povo que os admira e acha que eles são deuses feitos gente, também estão prontos para matá-los. E naquela cidade Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas ele não estava morto. Ele levanta-se, volta à cidade e passa à cidade seguinte, a cidade de Derbe. Nestas 4 cidades da Galácia, Paulo estabelece igrejas. Estas igrejas, ao que nós podemos entender, eram igrejas fortes. E antes de regressar à sua base, em Antioquia da Síria, ele passa novamente por estas cidades e estabelece pastores, líderes para cada uma delas. Tinham-se passado meses, no entretanto, com o desenvolvimento do trabalho, tinha-se percebido quem eram as pessoas que Deus tinha dotado com capacidade para a liderança, e no regresso a estas cidades, Paulo junta as comunidades e a própria comunidade identifica, não, olha, o irmão fulano tem condições para ser um dos líderes, olha, o irmão cicrano também, e são eleitos então os pastores que vão dirigir o trabalho das igrejas da Galácia. Nós temos isso na nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e capítulo 14. No entretanto, irmãos, a conversão de tantos gentios criou ansiedade e expectativa. Em Jerusalém as informações que chegavam era de que o Evangelho estava se deturpando. Afinal de contas, os gentios estavam aceitando o Evangelho, mas eles não cumpriam a lei. Não obedeciam os mandamentos obrigatoriamente, não tinham a preocupação de guardar o sábado, não eram circuncidados. Será que eles podiam ser salvos assim? Esta questão tornou-se tão grande que acontece o primeiro concílio da Igreja Cristã. Este concílio acontece em Jerusalém. É claro que nós não temos imagens nem fotografias, porque os irmãos daquele tempo não usavam tablets, como os de agora, para tirar fotografias às reuniões, mas lá estavam eles reunidos e Paulo e Barnabé foram dar conta do trabalho que estavam a fazer. Isto aconteceu provavelmente no ano 49 depois de Cristo. E esta foi uma reunião fulcral, decisiva para o futuro do cristianismo. A grande questão ali era, o cristianismo vai ser uma seita judaica ou vai ser algo realmente novo, completamente novo? E o Espírito Santo atuou, instruindo aqueles líderes, e eles perceberam que o cristianismo estava livre das amarras da lei. Os gentios não precisavam cumprir a lei de Moisés e ser circuncidados para serem salvos. Eles eram salvos pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, e o Espírito Santo habitava neles da mesma forma que habitava entre os crentes de origem judaica.
Então a alegria nasce nos seus corações. Paulo, na sua segunda viagem missionária, passa pela Galácia novamente. Ele vai agora, saindo de Jerusalém, onde ele tinha ido, ele vai subir, vai passar novamente pela Galácia, a caminho então de outras regiões, vai chegar até a Europa, e ele depois vai fazer isto uma terceira vez. E nesta segunda vez, ele ao passar por Listra e Derbe, vai levar um jovem de uma daquelas igrejas com ele. Jovem que nós conhecemos, fica famoso no relato bíblico, chamava-se Timóteo. Ele pertencia a esta região, ele era um jovem da Galácia e, portanto, era alguém que tinha esta origem que nós já vimos aqui. Então, Paulo agora está novamente pregando o Evangelho na Europa. E o que é que acontece? Gente de Jerusalém vai até a região da Galácia. E apesar de tudo aquilo que tinha sido decidido, chega às igrejas dos Gálatas e começam a colocar em causa o trabalho do apóstolo Paulo. Primeiro, dizem, apóstolo. Estava ele. Ele é apóstolo. Apóstolo. Olha cá, apóstolo. Então, os apóstolos foram os que andaram com Jesus. Eu andei lá, eu estava lá quando Jesus ministrou. E eu não me lembro de ver Paulo com ele. Isto não pode ser apóstolo. Como é que ele pode ser apóstolo se Jesus não o escolheu? Ele não fazia parte dos 12. E isto irmãos, temos que entender que provavelmente pessoas que diziam isto eram pessoas que tinham estado na época em que Jesus ainda era vivo. Estamos há 15, 20 anos da subida de Jesus ao céu, portanto havia ainda muitas testemunhas. Começaram a colocar a mensagem do apóstolo Paulo em causa. Diziam, ele facilitou a mensagem. Ele só vos contou uma parte. Sim, senhor, Jesus é o Salvador, mas espera aí, mas a lei é muito importante. É preciso cumprir as coisas. Então existem leis por alguma razão. A palavra não apareceu agora, já é muito antiga, vocês têm que cumprir. Então não foram circuncidados ainda. Mas isto não pode ser. Começaram a questionar as suas relações, as relações do apóstolo Paulo. E diziam que, olha, vocês acham que Paulo é assim? Olha, ele teve uma grande discussão com Pedro. Foi uma discussão feia. Mas Pedro era Pedro. É o chefe dos apóstolos. Vocês acham que alguém que anda assim a discutir com Pedro pode estar aqui à frente da igreja? Paulo seria, na verdade, uma espécie de rebelde que a cidade de Jerusalém e a igreja mãe de Jerusalém não reconhecia. E as igrejas que ele tinha fundado e estabelecido tinham que se corrigir. Imaginem a tristeza do apóstolo Paulo quando esta informação chega a ele. Não podia ser maior. A sua desilusão é tão grande, irmãos, que ele escreve a única carta em que ele não faz elogios. Os irmãos lembram-se de 1 e 2 Tessalonicenses? Paulo vai repetir o mesmo esquema em todas as cartas. Ele sempre começa a sua carta mais ou menos com palavras assim: dou graças a Deus por vós. Dou graças a Deus por vós. Cada vez que me lembro de vós, fico feliz. Cada vez que lembro daquilo que vocês são. Cada vez que lembro do vosso rosto, o meu coração se enche de satisfação por causa do vosso testemunho, por causa da vossa fé, por causa da vossa perseverança, por causa do vosso trabalho. Agora abra a sua Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, e veja qual é o elogio que ele tem para dar a eles, que na verdade não é um elogio, logo no início da carta. Paulo começa esta carta de uma forma muito franca e direta, já defendendo o seu apostolado. E em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus e Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória seja dada para todo o sempre. Amém. Versículo 6. Maravilho-me, espanto-me, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Bem, irmãos, Paulo escreve a única carta em que ele não começa por elogiar. Ele não começa por falar da alegria que ele sente de lembrar dos Gálatas. Ele logo começa a dizer: começaram tão bem. Começaram tão bem. Vocês começaram tão bem. Começaram corretamente. O que foi que aconteceu? Estou estupefato, estou surpreso, estou triste, estou maravilhado que vocês tenham começado tão bem e logo
tenham se desviado daquilo que vocês receberam. Podíamos dizer que eles tinham tido a experiência inicial com o Senhor, de tendo experimentado algo, ter agora voltado atrás. No capítulo 4 da mesma carta, se o irmão quiser virar só aí a página da sua Bíblia, ou talvez duas, Paulo diz, no versículo 8 e no versículo 9, capítulo 4, 8 e 9, mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Paulo chama a atenção destes crentes. Eles começaram tão bem, mas não tinham conseguido continuar bem. Esta carta, irmãos, nos ensina algumas coisas importantes. Ela ensina-nos, por exemplo, que é legítimo nós nos defendermos daqueles que falam mal de nós, sobretudo no que toca a verdades espirituais e à nossa vida com Deus. Paulo não aceitou. Tantas coisas ele aceitava, tantas coisas ele relevava, mas ele não aceitou que colocassem em causa o seu ministério, porque Deus o tinha chamado para ele. É imperioso, irmãos, aprendemos com o apóstolo Paulo, defender a sã doutrina. A doutrina verdadeira, o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo, não é algo ao qual nós possamos deixar que outros se levantem para alterar e para mudar e para jogar na lama e ficar como se nada fosse. Seitas e heresias sempre existiram. E a nossa luta com elas espelha aquilo que Paulo e João já fizeram há 2000 anos atrás. Mas a igreja foi chamada a lutar e a ficar de pé, firme, para defender aquilo que nós entendemos de forma clara, que é o ensinamento puro do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter a capacidade de conhecer e desenvolver as respostas corretas para mostrar àqueles que estão enganados aquilo que a Bíblia realmente diz. Esta é a nossa responsabilidade. Mas a carta aos Gálatas, irmãos, que é o grande grito de guerra da reforma protestante, é a mensagem, talvez a mais extraordinária, a mais clara que nós temos na Bíblia sobre a liberdade religiosa. É a mensagem sobre a vitória da graça sobre a lei, sobre a vitória da fé. O grito dos reformadores protestantes foi só a graça, só a fé, só a palavra. E este é o texto-chave que eles usaram para nos mostrar que as obras nunca levarão ninguém à salvação. Vivemos num país que se diz cristão, mas onde a maioria que se diz cristã acredita que é através do esforço pessoal, do sacrifício próprio, do cumprimento de rituais e cerimónias, de obras, que se pode chegar à salvação e à comunhão com Deus. Gálatas é uma carta muito atual para a nossa realidade, dizendo a estes que assim pensam: nunca ninguém será salvo através das suas próprias obras. A salvação vem pela graça de Deus por meio da fé e somos justificados desta maneira e de nenhuma outra. Mas a lição que eu queria que nós hoje guardássemos a respeito desta carta é esta, irmãos. Além da defesa da doutrina, devemos pedir a Deus a capacidade de começar bem e continuar bem. Começar bem e continuar bem. Os Gálatas começaram bem, mas não conseguiram continuar bem. Tiveram que ser repreendidos severamente pelo apóstolo. E são tantos os exemplos da Bíblia daqueles que começaram bem, mas depois não continuaram. Saul, primeiro rei de Israel, começou tão bem, irmãos. Quando lemos a história dele, a Bíblia nos diz que Saul foi cheio do Espírito Santo e de indignação contra aquilo que os amonitas tinham feito. E ele comandou as tropas de Israel, que eram menores em número e em armamento, para uma grande vitória contra os inimigos de Deus. Começou tão bem. Começou tão bem. Mas depois vemos um Saul deprimido, entristecido, atormentado por espíritos maus, fugindo da própria sombra, querendo matar alguém só porque se mostrava mais próximo de Deus na sua comunhão. Em vez de fazer a sua função administrativa de governar Israel, andando pelos montes e valados à procura de Davi. Oh, era o caso de dizer, começou tão bem,
começou tão bem. Por que é que se desviou? Salomão começou tão bem. O Senhor vem ter com ele no início do seu reinado. É um jovem ainda inexperiente, pouca coisa sabe. E Deus vem a ele e acontece com ele aquilo que o homem sonha. Aconteceu com Salomão aquilo de que são feitos os contos de fadas. O Senhor veio a ele e disse: Salomão, pede o que quiseres. E Salomão podia ter esfregado as mãos e disse: Senhor, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Senhor, eu quero ter a derrota de todos os meus inimigos. Eu quero ter o maior império que o mundo já conheceu. O Senhor disse: escolhe, pede o que quiseres. Mas Salomão começou tão bem. Ele disse: Senhor, tanta coisa para pedir, mas eu só te peço uma coisa. É tão complicado, eu tenho que governar o teu povo. E quem tem sabedoria para isso? Quem tem sabedoria para isso? Senhor, dá-me sabedoria, dá-me sabedoria. E Deus ficou tão feliz com ele e disse: Salomão, começaste tão bem. És o filho escolhido, foste separado para isto e começaste perfeito, é isso mesmo. Olha, eu vou-te dar sabedoria, mas olha, tu não pediste, mas o que não pediste eu vou-te dar também. Porque tu começaste bem. Mas, irmãos, quando a gente lê o resto da história, irmãos, e quando chegamos ao fim, este homem deixou-se desviar de tal maneira, que ele permitiu a construção de templos e altares de deuses pagãos em Jerusalém. Então, como é que é possível ter começado na presença do Senhor pedindo sabedoria e depois, por causa da influência das suas mulheres pagãs, adorar os deuses estranhos? Começou tão bem. E Judas, irmãos? O irmão já leu aquilo que a palavra diz a respeito dos discípulos de Jesus? Nós às vezes parece que temos a história de Judas e só lemos a parte final, em que Judas trai e vende Jesus e depois vai se suicidar. Mas leia o resto, meu irmão. Ele foi um dos 12 escolhidos. Jesus não escolheu por acaso. E quando ele foi escolhido, certamente ele foi escolhido porque tinha tanto de promissor. E a certa altura, o texto bíblico diz que Jesus mandou os seus discípulos para que fossem pregar, curar e expulsar demónios. Irmãos, Judas fazia parte do grupo. E ele foi. Foram 2 a 2. Eu não sei quem foi o companheiro de Judas, mas ele saiu para pregar, para curar, para expulsar o demónio, e quando voltou, junto com os outros, voltaram fazendo o quê? Senhor, que maravilha, olha, é fantástico o que acontece através do teu poder. Pregamos, curamos, vencemos o inimigo. Começou tão bem. Tão bem que ele ia. Até que a certa altura, Satanás não foi mais expulso, mas tomou conta do coração dele de tal maneira que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O preço de um escravo comum. Começou tão bem. O apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, no fim do seu ministério, fala sobre Demas e Alexandre. 2 jovens entre aqueles muitos que tinham sido chamados pelo apóstolo Paulo, como Timóteo e como Tito, chamados para andar com Paulo, para aprender com ele. E quando nós lemos as cartas e dizemos: caramba, que homem de Deus, que proximidade do Senhor, que entendimento espiritual. Já imaginou poder sentar para ouvir Paulo ensinando? Mas não só ir a uma aula no seminário, andar com ele, viajar com ele, ver o trabalho, o poder de Deus, entender a sabedoria. E nós diríamos: quando eu dou um braço, uma perna, não é? Para poder ter uma oportunidade dessas. Pois estes foram chamados por Paulo e andaram com ele. Mas a certa altura, abandonaram-no. Voltaram ao mundo. E o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e disse: pois olha, Demas e Alexandre foram tentados e foram-se embora e só me trouxeram dificuldade e têm-me trazido tanta tristeza. Começaram tão bem. Nós vamos ver, irmãos, nas próximas semanas, se Deus nos der vida, saúde, condições, aquilo que ele transmitiu através do apóstolo às igrejas da Galácia. Ensinamentos preciosos para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento. Mas hoje eu queria que nós ficássemos com esta mensagem. Que o Senhor nos dê a capacidade de começar bem, mas continuar melhor. Vamos lembrar de orar, irmãos, por aqueles que um dia estiveram aqui conosco. A nossa igreja não é diferente de outras. E na nossa igreja nós também teremos várias histórias semelhantes. Começaram tão bem. E se dessemos oportunidade, o pastor Santos poderia contar tantas histórias de gente que aqui andou e que a certa altura parecia tão fervoroso, tão dedicado, tão empenhado.
com tanta expectativa e tão promissor, começaram tão bem. E hoje, nós nem sequer sabemos aonde estão. Vamos lembrar de orar por eles, irmãos, porque é a nossa responsabilidade interceder e clamar. E se tivermos possibilidade de chegar junto e chamar a atenção, como Paulo chamou aos Gálatas, a dizer: o que foi que aconteceu que vocês começaram tão bem? Admira-me que vocês, tendo experimentado, tenham-se desviado desta maneira. Mas vamos orar, irmãos, pela nossa perseverança. Nós precisamos. Não somos melhores do que aqueles que eventualmente se desviaram. E o que é que nos separa? Talvez seja só a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Então que Ele derrame a sua graça sobre nós e nos faça perseverantes e nos dê a capacidade de sermos como Cristo. Amém.